Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais um quadro reflexivo no canal Espírita Rossano Sobrinho. Agradecer a vocês que têm convidado pessoas e mais pessoas para seguirem o nosso canal, se inscreverem. Se você ainda não se inscreveu, bate o dedão aí no botão vermelho agora e nos siga. Já passamos de 4.300 inscritos. Nossa meta agora é 5.000 inscritos. E vamos chegar lá, se Deus quiser. Bem, uma reflexão hoje curiosa. De vez em quando eu passo por algumas experiências muito singulares e eu queria partilhar essa experiência. Tem um tempinho, eu deixo a experiência acalmar, né, a massa do bolo fermentar, analisar bem para depois abordar aqui. Mas, há algum tempo, uma jovem evangélica de uns 27, 28 anos, entrou em contato comigo pelo Instagram e ela perguntou se eu poderia atendê-la, mas ela não queria uma consulta terapêutica, ela queria conversar comigo, né, sobre religião. E falou que precisava e tal. E eu disse, ok, pode, tem que colocar na agenda, senão não tem tempo, né? E aí passamos um horário para ela e a jovem veio. E a jovem chegou e se apresentou como evangélica, com uma Bíblia na mão, uma Bíblia assim grande, não era uma Bíblia pequena, era uma caçapa de uma Bíblia. E aí ela falou que estava ali, tinha solicitado essa conversa, porque uma amiga dela, que se dizia espírita, havia postado nas redes sociais, sou espírita, sou cristã, com uma foto, uma imagem, né, de Jesus, aquela arte, sou espírita, sou cristã, amo Jesus, tá. E que ela não aceitava aquilo. A jovem evangélica me dizia que... E ela veio conversar por quê, com que autoridade os espíritas se diziam também cristãos. Eu achei muito curiosa a indagativa, né? Eu falei, meu Deus, mas... E aí eu falei, nós vamos conversar então. Eu falei, mas por que que os espíritas não são cristãos, não podem se dizer cristãos? E ela falou assim, porque vocês seguem a Bíblia? Eu falei, bem, nós estudamos também a Bíblia, mas nós temos outros livros considerados básicos. Ela falou, pronto, então vocês não são cristãos, porque vão acompanhando aí, irmãos, os raciocínios, porque vocês podem se deparar com esse tipo de argumentação. E o que eu vou contar aqui pode ajudar, né? Eu falei, mas o critério para ser cristão é seguir a Bíblia? É, porque a palavra de Deus, disse a moça, está na Bíblia. Falei, então nós estamos com um problema sério, porque nós vamos ter que conversar um pouco mais, né? Eu não sei nem se 1 hora vai dar, porque isso implicaria um seminário de 3, 4 horas, mas vamos lá. Aí eu fui sintetizando, eu falei assim, mas você sabia que os primeiros cristãos não tinham a Bíblia? Ela falou, eu falei, quando Cristo esteve na Terra não tinha Bíblia, tinha a palavra dele, tinha a tradição, né, do povo judeu, aquilo tudo. E a Bíblia não foi a Bíblia que fez a igreja ou que fez o cristão. Foi a igreja que elaborou a Bíblia ao longo do tempo, em determinado momento, muito tempo depois de Jesus passar por aqui, a Igreja Católica Apostólica Romana reuniu livros e mais livros da história dos judeus, do povo hebreu, dos evangelhos, do que os apóstolos escreveram, ou alguns seguidores dos apóstolos, e reuniram num livro. Então, a igreja precede a Bíblia. Os cristãos precedem a elaboração da Bíblia. Jesus não carregava uma Bíblia.
Paulo também não. Os apóstolos não tinham Bíblia. E aí eu vi que ela falou, não, mas ali é a palavra de Deus. Falei, é outra questão, né? Porque são livros escritos ao longo de 1.600 anos. Inclusive alguns se contradizem. E aí eu comecei a citar passagens da Bíblia que mostram nítida contradição. Falei, por exemplo, Davi realizou um censo de Israel, contou o povo. Um dos livros da Bíblia diz que foi Satanás que incitou Davi a realizar o censo. Um outro livro, também do Antigo Testamento, diz que foi Deus. Então, dois autores divergindo. O fato é que o censo ocorreu, mas cada um escreveu de acordo com o que entendeu. Então, é interferência humana. E aí a moça começou a ficar assim, mas por que então que vocês são cristãos? Eu falei, olha, porque nós seguimos ou procuramos seguir os ensinos de Jesus. Aí eu decidi dar um passo além com a jovem, conversando, né, educadamente, diplomaticamente, ela um pouco nervosa, um pouco assim, né? Veio com a Bíblia em mãos, eu fiquei com receio até, né? Eu lembrei de Chico apanhando da Bíblia, porque a jovem estava nervosa, né? E eu já quase apanhei de Bíblia num debate numa escola com um pastor e um filósofo católico. O pastor levantou com a Bíblia. Eu falei, eu vou ser o segundo a apanhar de uma Bíblia, porque Chico Xavier chegou a apanhar de uma Bíblia, né? Uma hora eu conto essa história aqui no canal. Muito engraçada, muito. Mas eu falei, tem um detalhe, minha querida, que você não sabe. As igrejas ditas cristãs, elas são mais paulinas que cristãs, porque elas falam muito mais dos ensinos paulinos e, na verdade, as teologias estão muito mais assentadas em certas ideias de Paulo ou elaboradas a partir do pensamento de Paulo do que exatamente o que Jesus ensinou. Né? Jesus propôs a caridade, o amor, o perdão. A salvação é viver aquilo que está no Sermão do Monte. E as igrejas criaram um salvacionismo. A gente respeita, cada um acredita no que quiser. Mas se você estudar a palavra de Jesus e as teologias erguidas em cima dos ensinos de Paulo, né? Inclusive alguns teólogos chamam de paulinismo, eles falam que tem o cristianismo e tem o paulinismo, você vai ver que há divergências sérias. Jesus, por exemplo, falou, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Ele não propôs nem carregar a nossa cruz. E o paulinismo assevera, você aceita Jesus, Jesus resolveu tudo e você está salvo. Jesus nunca falou isso. Quando o doutor da lei perguntou o que era preciso fazer para entrar no reino dos céus, Jesus falou, o que diz a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus falou, faze isso e viverás. Falei, é isso que tem que fazer. Jesus não falou assim, você tem que me adorar como Deus, seu Senhor e Salvador, e você está salvo. Isso é uma ideia paulina, ele nunca ensinou isso. E aí a moça começou a ficar mais calada, né? Então eu fui desdobrando vários aspectos, como que a Bíblia foi construída, né? Que tem coisa ali que, por exemplo, Paulo condena os homossexuais, o Antigo Testamento também, Jesus nunca atacou os homossexuais. Então tem muita coisa que está nesse bojo, nesse caudal teológico dos cristãos e que não tem nada de Cristo, né? Por exemplo, o Antigo Testamento, o povo que adora o Antigo Testamento é o povo beligerante, é o povo que gosta de guerra, de briga, de arma, né? Mas Jesus nunca propôs essas coisas. Então eu fiquei olhando, né? E aí eu falei outra coisa, nós estamos num país democrático, né? Num país laico. Nós podemos manifestar a nossa fé, acreditar no que a gente quer. E nós não devemos, né? Até pouco tempo as escolas, para ensinar religião nas escolas, tinham que ter autorização de um padre ou de um pastor. Que absurdo, meu Deus. Então tinha que ter autorização do líder espírita, do pai de santo, do líder candomblessista, né? São representações. Não, tem que ter autorização de um padre ou de um pastor. Parece que isso acabou, porque o Estado é laico, graças a Deus. Não é? Mas as pessoas não pensam, e pouca gente luta por essa liberdade, né? A gente desfruta de liberdade que outros lutaram. Então vamos pensar nessas coisas.
e ter a coragem de defender a liberdade, né? A democracia, o Estado laico, e podemos manifestar a nossa fé. Nós, os espíritas, são cristãos porque procuram seguir o ensino do Cristo, de Jesus, acima, inclusive, dos ensinos de outros escritos, porque Jesus é a chave hermenêutica de análise de todos esses textos, né? E é importante saber. Se não passar por Jesus, tudo que está na Bíblia ali não é aceito, ok? Por isso que nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ensino moral de Jesus explicado pelos Espíritos. E a Bíblia é mais um livro de estudo, como muitos outros. Um livro respeitável, mas com as suas questões a serem analisadas. Compartilhe este vídeo, siga o canal, me ajuda a chegar aí a 5.000 inscritos, né? Deixe um comentário importante, o seu like, né? Participe conosco e se quiser ajudar o canal de outra forma, entre em contato conosco. Vou colocar o telefone aí na descrição do vídeo. Gostou da reflexão? Envie para pelo menos 2 pessoas para crescer o número de visualização e o vídeo alcançar mais companheiros. Um abraço a todos, abraço aos meus irmãos evangélicos. Tem tanta gente boa, tanta gente séria, tanta gente que respeita, que ama, né? Essas pessoas que surgem também existem dentro do movimento espírita, né? Pessoas castradoras, elas querem castrar, elas acham que são donas da verdade absoluta e elas querem impedir qualquer expressão que fuja ao caixotinho mental, dogmático, teológico, tacanho delas. Tem toda a parte, mas vai passar. Muita paz.